E nessa noite eu convido você também a nos acompanhar todas essas mensagens que estão sendo transmitidas via Facebook. Essa mesma mensagem ela está sendo postada no nosso YouTube, no YouTube da nossa igreja, IPR de Novais. Também você pode acompanhar essa mensagem através do Spotify, buscando lá o canal IPR de Novais também. E nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, IPR de Novais, e também no Facebook, IPR de Novais. Salmo dos Degraus, Salmo 132, Salmo dos Degraus, só recapitulando que são salmos, que é uma cadeia, que são 15 salmos, e esses salmos são representados por cada degrau entre o átrio dos homens e o átrio das mulheres no templo, onde os sacerdotes subiam e em cima de cada degrau eles cantavam um salmo. No primeiro 120, depois o 121, 122, até o 134. Salmo, ele é um cântico. O livro de Salmo é considerado o livro de cântico. É o livro dos cantos que são proferidos pela nação de Israel. Os salmos, eles são cantados até hoje nas sinagogas. Jesus cantou os salmos. No dia que ele serviu a ceia para os seus discípulos, ali está escrito que cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Provavelmente foi um salmo. Jesus também provavelmente deve ter cantado esses salmos dos degraus, pois esses salmos eles eram cantados nas romarias até Jerusalém, e eles também são chamados de salmos de romagem, ou salmo dos romeiros. E hoje nós vamos aqui ver o Salmo 132, e você pode acompanhar na sua Bíblia. Ele vai dizer o seguinte: Senhor, lembra-te de Davi, de todas as suas aflições, de como jurou ao Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó, dizendo: Não entrarei na casa em que moro, nem deitarei na cama em que durmo, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata e encontramos no campo de Jar. Entremos nos seus tabernáculos, prostremo-nos diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Vistam-se de justiça teus sacerdotes e exultem de lábios teus santos. Por amor de Davi, teu servo, não rejeites o teu ungido. O Senhor jurou a Davi com verdade e não se desviará dela. Colocarei um dos teus descendentes sobre o seu trono. Se teus filhos guardarem minha aliança e meus testemunhos que lhes ensinei, os filhos deles também se assentarão para sempre no teu trono. Porque o Senhor escolheu Sião, preferiu para a sua habitação, dizendo: Este é para sempre o lugar de meu repouso. Aqui habitarei, pois assim eu quis. Abençoarei ricamente suas provisões, fartarei de alimento seus necessitados, vestirei de salvação seus sacerdotes, e seus santos exultarão de júbilo. Farei brotar ali o poder de Davi, farei resplandecer a lâmpada do reinado do meu ungido, cobrirei seus inimigos de vergonha, mas sobre ele resplandecerá a sua coroa. Irmãos, esse salmo ele é interessante demais. O comentarista judaico, ele faz um comentário no verso 1 que nós lemos aí, que
tudo que ele sofreu para encontrar um lugar de morada para Deus e um lugar para construir o templo sagrado. Deus lembra Davi no seu sofrimento. Meus queridos, esse salmo, ele basicamente ele é uma oração. Nós vamos dividir ele em algumas... vamos fazer 4 divisões para facilitar o entendimento, que ele é um salmo longo. E se a gente for trabalhar ele na sua totalidade, a gente vai passar bastante tempo. Eu quero ser breve, mas eu quero que você entenda a mensagem desse salmo. O Salmo 132, do verso 1 ao 5, nós podemos afirmar que, primeiro, é a promessa de Davi concernente à arca de Deus. Para você que não sabe, Deus ele mandou o povo de Israel fazer uma arca, que era a arca da aliança dele, para que a sua presença ficasse no meio do povo. Essa arca ela tinha sido roubada pelos inimigos de Israel. E a arca estava guardada nessa cidade que era Tirãim, que é citado aqui no texto como Jar. E Davi estava se preparando para ir buscar a arca, só que ele queria fazer um local de habitação para essa arca. Ele queria que Deus tivesse um lugar de primazia melhor do que a casa dele. Porque Davi, ele chega a dizer, moro numa casa de cedro. E a arca do Senhor numa tenda. Então, é interessante essa colocação. E nós temos que observar o desejo do salmista Davi, que compôs esse salmo, em fazer uma casa para colocar a arca de Deus, para que possa cultuar a Deus num local adequado, fazer um templo. Mas o próprio Deus aparece a ele e diz que quem faria a casa de habitação, o templo, para que essa arca pudesse repousar lá dentro, seria o seu filho Salomão. Davi, ele tinha feito um voto com Deus e queria cumprir. E ele deixou tudo pronto para seu filho construir praticamente bastante recurso, dinheiro, o local, tudo comprado, tudo certinho, para que fosse feito o templo para que a arca pudesse repousar lá dentro e a presença de Deus ficasse sobre Israel num local melhor do que a casa dele. Eu costumo dizer o seguinte, primeira coisa, nessa afirmação de Davi, a igreja que eu congrego, a igreja que eu sirvo ao Senhor, por mais simples que seja, ela tem que ser melhor do que a minha casa. É um pensamento meu, porque o estado da onde a presença de Deus se faz relevante quando nós nos reunimos é o estado espiritual do povo que habita naquele local. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui o Senhor olhando para Israel e Davi fazendo essa oração, pedindo para que Deus colocasse a vontade dele, para que ele pudesse fazer a vontade dele. Mas nesse verso número 1, é interessante que ele vai dizer assim, Senhor, lembra-te de Davi, de todas as suas aflições, tudo que ele sofreu. O Senhor, fazendo uma comparação, ele olha para a igreja hoje com o olhar que ele olha para Cristo. Esse Davi aqui representa Cristo na igreja de hoje. É o Senhor que se lembra de Jesus, que é o nosso Davi. O Senhor, nosso Deus, o Pai, Ele o ama, se deleita nele e está com ele e também está conosco. Interessante que as nossas lembranças para as nossas tristezas, as nossas dificuldades, elas ficam na nossa mente. Mas quando o Senhor se lembra de nós, se lembra de Cristo, essas tristezas elas tendem a ir embora. E quando Deus ele vem à mente do povo,
as tristezas somem, desaparecem. Em relação ao povo, o Senhor se lembra de todos os indivíduos. Se lembra do povo dele, trazendo para a igreja, se lembra de todos nós ali cultuando a Ele, servindo a Ele, nas nossas aflições. Quando nós fazemos voto com Deus, nós conferimos votos, Ele se lembra dos votos que nós fazemos. Senhor, se o Senhor for comigo, eu vou retribuir de tal forma. O Senhor vai se lembrar disso. Uma outra coisa, o Senhor se lembra de nós para nos aceitar como filhos, para se condoer conosco, sofrer conosco todos os dias. Se você acha que quando você está sofrendo, que você está chorando, Cristo não está chorando com você, Ele está sim. Ele se colocou de pé diante do túmulo de Lázaro e vendo todo o sofrimento, mesmo sabendo que Ele ia ressuscitar Lázaro, Ele se comoveu e chorou perante todos. E Ele também se lembra de nós para nos ajudar em momentos de dificuldade. Deus, Ele se lembra do seu povo a todo momento. Se lembra de Cristo, se lembrou de Davi, de todo o povo de Israel. Ele vai se lembrar dos nossos votos também, porque esses votos que nós fazemos com Deus, ele é solene. É uma aliança entre eu e o Pai. E Cristo está fazendo essa aliança através do meu voto. E eu tenho que cumprir. E Davi aqui, ele está se mostrando aqui, dizendo aqui que ele não ia repousar enquanto não conseguisse fazer isso. Mas Deus vem a ele e diz, fala assim, olha, fico feliz por você pensar dessa maneira, mas quem vai fazer o meu local de habitação é o seu filho Salomão. Mas mesmo assim, perante toda essa colocação aqui que Davi faz, de querer não repousar, querer que Deus venha habitar numa casa melhor que a dele, que não é justo que seja dessa forma, porque Deus não deveria estar habitando numa tenda, mas numa casa melhor do que a dele. Nesse momento, Deus fala para ele, olha, o seu filho vai fazer isso por mim. E nós vemos depois que Salomão, ele inicia o trabalho do templo, e ele concretiza o templo, e ele mesmo faz a oração, pedindo para que Deus venha abençoar a sua morada. É interessante que quando nós temos a vontade de fazer algo para Deus, mas Deus não nos permite, mas nós temos que preparar para que outra pessoa venha fazer sem nenhuma vaidade. Davi não teve nenhuma vaidade sobre isso. Tanto que ele ajuntou os tesouros necessários e deixou tudo pronto. Para que quando Salomão começasse a fazer, estava tudo de acordo. Tudo já preparado. E nós vemos que a sinceridade dele foi muito boa. Ele jurou, não pôde fazer, mas não faltou empenho para que aquilo se concretizasse. Que fosse esse empenho demonstrado por Deus, para Deus. Então quer dizer, você sabe que Deus não permitiu que você fizesse, mas faz de tudo para que a obra de Deus ela não pare, para que a obra de Deus continue e seu sucessor, seu filho, a outra pessoa que vai entrar no seu lugar, que vai cuidar do rebanho, ela encontre tudo organizado, tudo de uma forma mais simples. Prepare, porque você não está fazendo para homem, você está fazendo para Deus. E a gente muitas vezes não leva em consideração essas coisas. E uma outra coisa interessante, em João capítulo 4, Jesus ele vem e ele diz que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. E hoje nós não temos essa necessidade de se preocupar com as obras feitas por mãos humanas, mas nós temos que moldar o nosso tabernáculo para que Deus venha habitar dentro de nós. Mas também, por um outro lado, nós temos que ter a casa porque nós vamos nos reunir, levar o nosso tabernáculo para adorar a Deus, tabernacular dentro
com o Espírito Santo dentro de nós, levando ele para onde quer que nós estejamos indo, e nós temos que levar ele para um local digno de adorarmos a Deus, um local adequado, um local aonde Deus preparou para que nós pudéssemos adorá-lo. É interessante isso. E nós não podemos esquecer que a nossa imagem que nós temos de Deus, ela reflete na igreja que nós somos e na igreja que nós congregamos. Uma outra coisa, meus queridos, do verso 6 ao verso 10, é como se ele tivesse iniciando a procissão para trazer a arca da onde que ele estava. A arca estava num local totalmente esquecido, um local muito afastado. E Davi, ele começa, dizia assim, ouvimos dizer que a arca está em Efrata, e encontramos no campo de Jar. Entremos nos seus tabernáculos, prostremo-nos diante do estrado dos seus pés. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que entrar na presença de Deus, e esse estrado dos pés, que está dizendo aqui, nós estamos dizendo o estrado dos seus pés, é entrar na presença de Deus, é entrar no trono do Altíssimo. Nós temos que estar debruçados com o rosto no chão, próximo ao trono do Altíssimo. Então quer dizer, não importa aonde você esteja, você tem que estar de encontro com o trono do Altíssimo. Você tem que estar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Porque você vai ver que esse mesmo Senhor, que é todo-poderoso, ele se faz presente dentro de você. Continuando, nós temos aqui no versos, continuando esses versos, levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder, vistam-se da justiça, teus sacerdotes, exultem de júbilo teus santos. Por amor de Davi, teu servo, não rejeites o teu ungido. Então quer dizer, nós sabemos que Deus marcou a igreja como propiciatório. Ali nós fazemos as nossas ofertas, as nossas orações, nós colocamos ali os nossos pecados diante dele, pedimos perdão de tudo que nós fazemos de errado. Ali, da mesma forma, dentro da arca, estava uma vasilha de maná, que é o alimento espiritual que nós encontramos hoje através da palavra de Deus. Estava o governo santo representado, que é a vara de Arão. E hoje nós temos a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazendo a obra sobre todos aqueles que creem na sua palavra. E nós temos que entender que tudo isso é uma obra solene, que só Deus pode fazer nas nossas vidas. É interessante que quando nós entramos nos tabernáculos de Deus, que é um lugar que é construído para Deus, um local feito para Deus. Nosso corpo é um tabernáculo, ele foi feito para Deus habitar dentro de nós, construído para Ele habitar dentro de nós. As nossas igrejas são feitas para que Deus venha habitar no meio do seu povo, sabe? E tem que ser aceito por Deus. E Ele vai estar presente em toda parte. Não adianta você simplesmente abrir uma porta e não consagrar essa porta a Deus e adorar a Deus em espírito e em verdade, como Ele manda. E achar que Ele está presente ali. Sabe? O plano de Deus total é a nossa adoração a Ele. Sabe? Nós temos que nos consagrar, como eu disse, diante dos estrados dos seus pés, quer dizer, diante do seu trono, o trono do Altíssimo. É buscar essa presença desejada por nós e principalmente por Ele, para nos encontrar, sabe? Quando a gente fala levanta-te, é para que algo evidente aconteça, para que nós enxerguemos a presença de Deus nas nossas vidas. Sabe? Porque essa presença tem que ser graciosa. Ela tem que ter um sentido acompanhado do poder de Deus sendo derramado sobre a sua igreja. A arca representava o poder de Deus, a presença de Deus no meio do seu povo. Deus hoje, através do Espírito Santo, está presente nas nossas vidas e nas nossas igrejas e no nosso meio.
E aí é onde você está, sabe? E é um local onde que ele vai colocar o descanso dele, vai colocar as bênçãos espirituais dele sobre nós. O interessante é que nós temos que buscar isso, nós temos que ter desejo de buscar isso, sabe? Nós temos que buscar com retidão, porque hoje nós todos somos sacerdotes do Senhor. Jesus, ele imputou sobre nós isso. Nosso sacerdócio sobre a nossa família, a nossa casa, sobre as nossas igrejas. Nós somos sacerdotes, nós estamos diante de Deus, intercedendo com Cristo para que a obra de Deus seja feita nos nossos lares. Então, quer dizer, hoje nós temos que vestir as nossas roupas de retidão, nós temos que colocar essa roupa de salvação sobre nós, tirar essa roupa de vergonha, tirar o pecado, arrancar toda a sujeira, jogar para muito longe, sabe? Uma das coisas que a gente tem que entender é que é muito importante para a igreja isso, é muito importante para os ministérios, que tem que ser retos e tem que ser justo, para que nosso povo esteja diante de Deus de uma forma alegre, para que a alegria do Senhor contamine, impregne todos nós, todas as nossas igrejas, sabe? Levando em consideração que exultem de júbilo teus santos, no verso 9, nós somos santos porque nós somos separados do mundo. Deus nos separou do mundo através da obra redentora de Cristo. Cristo morreu na cruz do Calvário para nos separar do mundo. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqueles que são separados, aqueles que são santos, eles têm a vida eterna a partir de agora, já nesse momento. Então esses separados, eles têm que cantar de uma forma glamourosa, pedindo para que Jesus volte, cantando Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sabe? Para mostrar para esse mundo, explicar para esse mundo o motivo da nossa alegria. Essas vestimentas de retidão é como se fosse aquela estola sacerdotal que você coloca por cima, assim, sabe? E ela demonstra aquela autoridade. Retidão é você ser sincero, é você ser honesto e diante de Deus você ser irrepreensível. E se algum erro você cometer, entre na presença do Senhor e peça para que Ele te perdoe. Como é que você pode obter esse tipo de vestimenta? Primeiro, essas vestimentas elas vêm de Deus. Ele que nos dá, então você tem que buscar diretamente com Ele. Essas vestimentas vêm através da salvação que Cristo nos dá, sabe? Então, esse tipo de traje, ele não é feito por mão humana. É um traje meramente espiritual. É um traje que Cristo vai olhar lá de cima e vai te identificar de uma forma mais simples. Tem uma beleza tão grande quando você sente isso, quando você se sente honrado por Deus, quando você vê que a sua busca terminou e você pode viver em paz com Deus e ser separado desse mundo. E não ver, como no verso 10, assim, que Deus não vai te rejeitar, que você é ungido do Senhor, você é separado por Ele, você foi ungido por uma boa obra, como Davi foi ungido. E uma das coisas que a gente vê nesse texto tão importante é: não rejeite ter ungido, não nos rejeite, Senhor. É a oração que nós temos que fazer todos os dias. O verso 11 e o verso 12 vão dizer as promessas de Deus concernentes à dinastia davídica. Então nós vamos ver aqui no verso 11, no verso 12, o Senhor jurou a Davi. Ninguém jurou, foi Deus. Com verdade, e não se desviará dela, colocarei um dos teus descendentes sobre o teu trono. Se teus filhos guardarem minha aliança e meus testemunhos que lhes ensinarei, os filhos deles também se assentarão para sempre no seu trono.
nós vemos essa promessa cumprida na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele nasceu como homem, ele é 100% Deus e 100% homem, e ele nasceu e ele veio na tribo de Davi, ele é descendente de Davi. O cego lá em Jericó, ele começou a clamar no meio da multidão, dizendo: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Então quer dizer, Jesus sendo filho de Davi, ele vai se assentar no trono de Davi um dia, aqui nessa terra. E ele vai reinar aqui, que nós vamos poder ver com os olhos. Isso tudo depois de que haverá a consumação e o arrebatamento da igreja. Nós voltaremos para reinar com Cristo sobre esse mundo e nós estaremos com Ele pela eternidade. É interessante que esse favor perpétuo, a gente tem que observar as condições. Você vê que Deus ele colocou uma condição, que se os filhos seus não se desviarem, praticamente quase todos que assumiram o trono logo depois tiveram problemas. Mas o único que está apto para reinar no trono de Davi é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele reinará para sempre. E nós estaremos com Ele um dia. Do verso 13 ao verso 18, ele vai dizer assim: a presença de Deus em Jerusalém e sua proteção sobre o rei. Quer dizer, Deus ele vai dizer, porque o Senhor escolheu Sião, preferiu-a para a sua habitação, dizendo, escolheu Sião porque a escolha é soberana de Deus. Ele vai voltar, vai trazer o seu reino e vai instituir lá em Jerusalém e vai ser um local de descanso eterno, aonde que nós estaremos reinando com Cristo. A graça é o motivo e o desejo de nós reinarmos com Ele. No verso 14 ele vai dizer, este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois assim eu quis. Isso quer dizer, Deus encontra descanso na igreja. Então quer dizer, Ele vai trazer as pessoas, as três pessoas honradas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A natureza divina dele vai ser exercida sobre a igreja. Os propósitos eternos dele vão ser cumpridos. E tudo o que vai acontecer daqui para frente vai ser atributo glorioso a ele. E os relacionamentos de Deus com o seu povo são tremendos. E isso a gente pode descansar totalmente aos pés do Senhor. Esse descanso vai ser para sempre e haverá na igreja de Cristo. Esta igreja será para sempre o lugar onde que Deus pode descansar lá e nós também. A igreja, portanto, está segura aqui na terra. Enquanto nós estivermos aqui, o mundo está tranquilo. Sabe por quê? Porque Deus está se contendo tudo o que há de ruim por amor à sua igreja. Depois que a igreja sair daqui no arrebatamento, a história muda de figura. Mas depois, quando a igreja estiver no céu e nós viemos habitar aqui com Cristo na terra, a igreja será glorificada eternamente no céu e nós estaremos com Ele todos os dias da nossa vida. Verso 15 vai dizer, abençoarei ricamente suas provisões, fartarei de alimento os seus necessitados, quer dizer, provisões benditas. Deus vai abençoar a gente com fartura, com abundância. Pessoas vão estar satisfeitas porque vai suprir todos os pobres. Você, eu, nós, todos nós que somos necessitados e nós carecemos do cuidado de Deus, nós vamos ser supridos. E Deus será glorificado e sua vontade vai ser feita todos os dias durante toda a eternidade. E o lugar, Sião, vai ser um lugar feliz de cumprimento das promessas de Deus e da alegria de Deus. Verso 16, vestirei de salvação seus sacerdotes. Nós vamos ser vestidos da salvação de Deus.
e não de vergonha? E seus santos exultarão de júbilo. Quer dizer, nós vamos continuar cantando. Nós estaremos na presença de Deus eternamente. No verso 17, vai dizer assim: farei brotar ali o poder de Davi, farei resplandecer a lâmpada do reinado do meu ungido. A lâmpada estabelecida para o ungido jamais vai apagar, porque Cristo vai estar brilhando e Ele mesmo vai iluminar a cidade com a sua glória. Isso quer dizer também: cobrirei seus inimigos de vergonha, mas sobre ele resplandecerá a sua coroa. Isso quer dizer que o poder de Deus vai ser derramado eternamente. A cidade aonde Deus habita vai ter esse poder, esse brilho, vai ser perpétuo esse brilho. Nós teremos a certeza que todos os inimigos de Deus serão derrotados. O diabo será derrotado eternamente. E a coroa de Deus jamais vai murchar, porque é uma coroa eterna, gloriosa, e a sua soberania estará sobre todo o universo eternamente. Não que ele não governe agora, mas estará assim de uma forma mais visível, algo que ninguém poderá negar ou simplesmente contestar. No verso 18 vai dizer aqui que cobrirei seus inimigos de vergonha. Os inimigos que Deus tem são os inimigos da igreja. São esses imorais que são contra aos preceitos de Deus. E aqueles que são hipócritas e se acham injustos. Eles vão ser vestidos de vergonha porque eles vão ver a glória de Deus e o seu povo reinando eternamente e não vão poder desfrutar disso. E o remorso vai imperar eternamente. O Senhor os humilhará completamente. A sua coroa, Ele próprio vai estar coroado, Jesus vai estar coroado e vai estar reinando conosco, e o seu domínio e glória será para sempre. Seu florescimento, glória vai se estender por todo o universo. Já é, mas agora de uma forma total e se cumprindo tudo aquilo que Ele nos prometeu durante todo o tempo que a sua palavra, desde quando a sua palavra, desde a revelação inicial até o fechamento da sua palavra, o cânon bíblico, a Bíblia e as promessas que Ele fez, e também Ele virá, Ele vai cumprir todas e vai continuar cumprindo e vai se cumprir tudo e nós vamos viver com Ele, porque Ele é poderoso e Ele é justo. E para finalizar, meus queridos, o próprio Senhor, Jesus, é fonte, sustentador e centro da prosperidade do seu reino. Ele sustenta todo o universo pela sua palavra. Cortou. Ele sustenta todo o universo pela sua palavra. E Ele reina eternamente. Convido você a orar e convido a você a curvar a sua cabeça onde quer que você esteja. Se possível, vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito. Obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui reunidos em Teu nome. Senhor, obrigado pela Tua promessa. Nós sabemos que o Senhor é o sustentador. Sabemos que o Senhor sustenta tudo através da Sua palavra. Senhor, basta uma palavra Sua que tudo acontece. Pai, nós pedimos que nessa noite o Senhor venha sustentar aqueles, Pai, que precisam do Teu tocar. Meu Deus, entra com a providência na nossa nação. Pai, tente misericórdia do Teu povo. Meu Deus, nos ajuda para que possamos também ajudar aqueles pequeninos que estão necessitados. Meu Deus, coloca a Tua graça, o Teu poder e a Tua misericórdia sobre o Teu povo nessa nação. Senhor, derruba toda mentira, toda hoste do diabo,
toda a astúcia de Satanás caia por terra agora, porque nós te agradecemos, Senhor. Te louvamos e engrandecemos o teu nome e pedimos para que o Senhor venha estar conosco hoje e sempre. Abençoa teus filhos, toma eles pelas tuas mãos, porque nós te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu peço que, se essa palavra ela serviu para edificar a sua vida, compartilhe, baixe no seu celular, indique para alguém que possa precisar e que o Senhor venha abençoar a sua vida, porque Ele nos deu o conhecimento de graça e nós temos que dar de graça. Meus queridos, compartilhe, fique à vontade e nos acompanhe nas redes sociais, tá? Essa mensagem vai estar disponível daqui a pouco no Spotify, também no YouTube, na página da nossa igreja, no nosso perfil, aqui no Facebook. E fique à vontade para compartilhar, tá? Deus abençoe a sua vida. Tudo o que eu te falei, redes sociais e PR de Novaes. Ou Facebook, Márcio.Tadeu Molina. Tudo junto. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós e todos nós dizemos amém. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.